Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos em mais uma live. E hoje eu vou estar batendo um papo com a doutora Andréia Cunha. Ela é endocrinologista e a gente vai falar um pouquinho sobre obesidade infantil. Só tô aguardando a doutora Andréia entrar aqui para a gente poder começar o nosso bate-papo. Eu tô enviando aqui para ela. Boa noite, sejam bem-vindos. Só tô aguardando a doutora Andréia chegar aqui. Boa noite, tudo bem? Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje eu vou estar batendo um papo com a doutora Andréia Cunha e nós vamos falar um pouquinho sobre obesidade infantil. Em setembro tem várias campanhas falando sobre esse tema, então eu convidei a doutora Andréia para estar aqui falando sobre isso com a gente hoje, que é importantíssimo. Andréia, boa noite, te enviei o convite, vê se chegou, por favor, aí no direct. Eliana, boa noite. Quanto tempo? Ei, Cristina. Ai, acho que agora vai. Ei, Cristina. Tá carregando, Andréia. Vou enviar de novo. Parece que não. Parece que não carregou. Aí. Enviei de novo, Andréia. Vamos ver se a gente consegue. Ah, agora sim. Oi! Oi, apareceu Boa. dois convites aqui, só um minutinho, que a minha tela tá meio, Tá. Eu você meio... enviei mais de um. Deixa eu ver. A doutora Andréia caiu. Mas espera aí que ela já tá entrando aqui de novo. Ei, boa noite, pessoal. Quem está chegando aí agora? Hoje eu vou bater um papo com a doutora Andréia Cunha. Ela é endocrinologista e nós vamos falar um pouquinho sobre obesidade infantil. Um tema importantíssimo de ser discutido. O mês de setembro tem várias campanhas sobre esse assunto, então o nosso tema de hoje é esse. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser participar, pode mandar aqui para a gente. A gente vai tentar responder todas as perguntas. Compartilha a live aí com seus amigos, envia aí no aviãozinho para quem precisa saber e manda muito coraçãozinho para gente. A doutora André entrou, mas ela caiu, ela está tentando entrar de novo. Ela já está chegando aí, só aguardando ela. Ei, ei, pessoal, boa noite. Deixa eu ver se ela conseguiu. Acho que agora vai. Aí. Carol, boa noite. Marinete. Agora foi. Agora foi. Eu acho que foi muitos convites, aí eu fui aceitando todos, aí meio que congelou a tela, assim, e aí eu não tava conseguindo te ver e não conseguia me ver, aí eu achei melhor desligar tudo e começar de novo. Não, melhor mesmo. O Instagram prega essas coisas na gente, mas no final tudo dá certo. É isso aí. Tendo a André, conexão boa, a gente vai. isso mesmo. Mais uma vez eu quero agradecer você por estar aqui. Eu vi que setembro tem várias campanhas sobre esse tema que a gente vai falar hoje. E aí eu queria que você começasse a falar um pouquinho para o pessoal qual que é importante da gente se discutir a obesidade infantil. Porque ainda existem muitos mitos. Eu vejo, eu tenho na minha família, né? Algumas pessoas que falam, não, tá gordinho, tem que estar gordinho, ser gordinho é ser saudável. Então, infelizmente, ainda tem algumas crenças, né, relacionadas a esse tema. É importantíssimo a gente falar, quebrar um pouco, esses mitos e falar a verdade. O que realmente está em torno da obesidade infantil?
Sim, primeiro eu vou cumprimentar todo mundo aí, dar boa noite, agradecer o seu convite, sempre muito generosa. E então, Chari, eu achei muito pertinente, inclusive, o tema, porque e muito atual, né? A obesidade, apenas após 2016, ela passou a ser considerada como doença crônica. E apesar dela já ser categorizada como uma doença crônica, as pessoas ainda têm essa certa dificuldade de aceitar a obesidade como doença. E ela é considerada como uma doença porque realmente ela está associada a dezenas de outros problemas de saúde, desde hipertensão, quanto diabetes, alguns tipos de cânceres, gordura no fígado, problemas articulares, dentre outros aqui. Poderia citar vários problemas. E aí, num primeiro momento, a necessidade, a importância de se reconhecer, né? A questão né, dar essa informação, que a obesidade, ela é um problema de saúde. E como tal, ela deve ser, né, encarada dessa forma, com muito respeito e com uma abordagem que seja efetiva, né? É uma doença que tem muitas fatores associados, não é uma única causa. É claro que tem um fator genético, mas associado a esse fator genético, existe um ambiente que a gente costuma dizer um ambiente obesogênico, ou seja, um ambiente que favorece o aparecimento da obesidade. E ela é uma doença em todas as faixas de idade, desde a infância até nas pessoas mais idosas. E em cada faixa de idade ela tem. Sim. Aonde que eu parei? Não sei onde que eu parei aí. Não sei se foi a minha conexão ou a sua conexão. Parece que foi a minha, porque travou só no meu aqui. Você parou um problema de saúde. Ah, sim. Então, ela é um problema de saúde em todas as faixas de idade, desde a infância, passando pela fase adulta, até a senilidade. Então, a obesidade ela tem que ser encarada como tal. E uma coisa que você comentou da questão da infância, né, de obesidade estar relacionada para algumas pessoas como saúde, isso, né, com o avanço da ciência, com o aumento do número de casos assim, epidêmico, junto com a obesidade, diabetes, todas essas doenças crônicas, não dá para se dizer que isso não vai aumentar risco de doença para a pessoa. Então a questão, doutora Andréia, não é só ser gordinho. A questão é que tem muitos outros fatores envolvidos em ser gordinho, como você disse, né? Outros problemas que são acarretados por conta dessa obesidade. E tem as questões psicológicas também, né? A gente sabe que os transtornos de ansiedade têm uma associação maior, né? A gente fala que não sabe o que veio primeiro, né? A ansiedade favorecendo a obesidade e a obesidade favorecendo a ansiedade. E outros transtornos mentais também são mais frequentes nas pessoas obesas, como depressão, e tem a questão social também, né? Hoje usa-se muito um termo, porque tem esse lado que você falou, das pessoas mais antigas achar a criança gordinha, bonitinha, fofinha. Mas, por outro lado, a gente vive numa sociedade que cultua muito o corpo magro, né? São dois extremos. E dentro de uma muito corpo magro, estético, as pessoas com obesidade também, eles sofrem são muito mistificadas na sociedade. Então, elas sofrem com isso, né? É o famoso bullying que começa lá na escola, né? Uhum. Eu coloquei uma caixinha de perguntas, doutora André, da live. Eu recebi várias perguntas e aí eu tentei, porque era basicamente a mesma coisa, tentei condensar, né, em poucas para ver se a gente conseguiria responder.
Uma dessas perguntas perguntava assim: como saber se a criança é obesa? Qual o IMC que mostra que essa criança é obesa? Como fazer esse cálculo? Como que faz para saber isso? Então, na fase adulta, é um número fixo. Mas na infância, não existe esse número fixo. A gente calcula o IMC e existem tabelas. Então, a gente coloca o IMC na curva ou na tabela e ali vai ter o padrão da normalidade, o padrão do sobrepeso e o padrão da obesidade. Então, não tem um número aqui que eu posso falar, porque vai depender da idade. Então, para cada idade, um IMC específico vai ser sobrepeso ou obesidade. Então, para eu dizer que a criança está com obesidade, eu tenho que colocar ela nessas tabelas. Entendi. Então precisa de uma avaliação mesmo, né? Não é simplesmente Sim. fazer o cálculo. Tem Tem uma pergunta. quando é visual, né? Quando é uma obesidade já mais pronunciada, a gente só de olhar a gente está vendo, né? A Carol tá agradecendo a gente por ter abordado esse tema tão importante. Coloca aqui que o filho dela, de 7 anos, engordou 15 quilos durante a pandemia. E ele está com os triglicérides alto e uma esteatose leve. E eles estão muito preocupados. E eu vi que você falou hoje também, na hora que foi fazer a chamada da live, sobre essa questão da pandemia. As crianças ficaram muito paradas, pararam de ir para a escola, de fazer as atividades que estavam acostumadas, às vezes uma educação física, ou futebol, ou uma natação, deixaram de fazer essas atividades por conta da pandemia. Então, esse índice de obesidade nas crianças aumentou muito nesse momento de pandemia, né, doutora André? Sim, tá saindo agora, na verdade, um dado do Ministério do IBGE, na verdade, que chama Vigitel, que é o controle, né, de doenças crônicas através do telefone. Em adultos já mostrou que aumentou, entendeu? Nas crianças, teve um trabalho ano passado também que mostrou que aumentou. Em 2019, era uma em cada 3 crianças até 5 anos tinha sobrepeso, obesidade. E 9% delas realmente obesas. Então, é um número que já era alarmante. E, historicamente, esse número vem aumentando. E a pandemia, assim como eu falei anterior, é um ambiente obesogênico, ou seja, que provoca obesidade. Por quê? As pessoas ficam confinadas, ficam muito tempo na tela, muito paradas. O índice de sedentarismo aumentou demais. E nós adultos, muitos de nós, apesar de ter diminuído, mas ainda continuamos saindo, indo para o trabalho, voltando. As crianças não, as crianças ficaram muito dentro de casa. E com isso, com alimento mais disponível, mais parado, mais ansioso. Então a gente percebe. E o filho da Carol não é o único. Eu já tive a oportunidade de atender no consultório crianças que aumentaram grandes quantidades de peso. E os problemas, que são problemas de gente grande, né? Não é problema de criança. Triglicérides alto, esteatose, gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática, começa a aparecer em idades mais jovens, né? Inclusive diabetes tipo 2 pode acontecer. Então, a gente tem que encarar realmente como um problema de saúde e fazer a abordagem correta. E a gente acompanha também que tem muito aquela questão do espelho, né, doutora Andréia? Dentro de casa, a gente, né, quem tem filho, não é meu caso, mas quem tem filho, acaba sendo o espelho da alimentação daquela criança. Então, às vezes, é um biscoitinho ali, é uma outra, um salgadinho, né, que criança costuma mais com essas coisas, é um refrigerante, é um doce, é uma coisa assim. Então, qual que é a importância dessa reeducação dentro de casa para essas famílias que estão com crianças com obesidade? Isso é muito interessante, porque quando vem até nós uma criança com obesidade, a gente não vai tratar só a criança. A gente tem que saber qual é o ambiente que aquela criança está inserida. Então, é muito importante que as pessoas da família abracem a causa daquela criança. É muito comum a criança estar com obesidade e já naquela casa já ter outros casos, ou de um sobrepeso,
Mas, assim, o comportamento alimentar, realmente a criança vai acompanhar a da família. Às vezes, não necessariamente do pai e da mãe, mas ver o pai e a mãe saem para trabalhar, às vezes a criança fica na casa dos avós, ou às vezes a própria ajudante que fica em casa favorece esse ambiente. Então, realmente, é uma abordagem que a gente tem que ter muito cuidado e investigar mesmo como que é o hábito daquela casa, como é que é a rotina daquela criança. Uma outra coisa importante da gente falar, dentro da questão da pandemia, e fora dela também, a questão do sono, o impacto do sono sobre o nosso apetite, sobre o nosso ganho de peso. As crianças perderam muito rotina, as crianças estão indo dormir mais tarde, mais ansiosas, muito tempo de tela. Isso está afetando muito o sono. Isso já no outro dia já afeta o apetite daquela criança. Também um outro fator que favorece muito aí o ganho de peso ao longo da vida, em qualquer faixa de idade, na verdade. Então, por isso também não é só para criança, né, doutora André? Eu vejo muito isso, a questão do sono relacionada à dificuldade de perda de peso também, nós adultos. Então, como que uma coisa está interligada à outra, né? Os adultos precisam dormir bem para conseguir perder peso, e assim como as crianças também. E a rotina ficou muito assim, né? Os meninos dormindo até mais tarde, fora da rotina, e acaba que come muito tarde, às vezes come errado. Então, tudo isso favoreceu esse ganho de peso. Sim, com certeza. Eu falo que é uma tendência secular, é uma tendência desse século, né? Existem muitos trabalhos mostrando também esse tempo de tela, né? Quanto maior o tempo de tela na criança, maior é o índice de massa corpórea. Mesmo que ela ainda não tenha obesidade ou sobrepeso, vamos dizer, uma criança que fica 4 horas na tela, estatisticamente falando, ela tem um índice de massa maior do que aquela pessoa que se expõe apenas 2 horas por dia em telas, qualquer tela, né? Então, a gente tem que olhar realmente com muito cuidado a questão de incluir o lazer ativo, porque o lazer hoje está muito ligado ao lazer sedentário, que é televisão, que é série, que é jogo, que ficar em casa, né? As crianças estão muito conectadas mesmo. Já estavam e piorou realmente a pandemia. Eu tenho 3 em casa, então eu percebo. A gente limita, mas na pandemia ficou impossível, realmente impossível, a gente manter a rotina de antes, né? Então, procurar investir nisso. Você comentou aí do programa do Ministério da Saúde, né? Depois eu até vou mostrar o videozinho, né? Que realmente tem que haver políticas públicas para ajudar a população a retomar o caminho da saúde. E nessa campanha do Ministério da Saúde, eles incentivam 3 movimentos, né? Um é você envolver as crianças nas atividades culinárias. A gente está muito acostumado a pedir, o dia que a gente quer fazer alguma coisa diferente, no final de semana, o que as pessoas costumam pedir? Né? Comida, ou então vai, agora que já a pandemia está mais frouxa, né? As lanchonetes estão abertas, o pessoal vai para as lanchonetes para comer o lanche. Isso é alegria. Mas que a gente pode mudar esse modus operandi que a gente está. Um momento de lazer legal com a família. E a comida, ela é um prazer. A gente precisa e a gente gosta de comer. E comer gostoso mesmo. Incentivar as crianças a participar, fazer uma receita, procurar receitas melhores, mais saudáveis. Porque quando você faz a sua alimentação em casa, você já consegue controlar mais a quantidade de caloria, a quantidade de gordura, a quantidade de alimentos ultraprocessados. E no passo 2, realmente as brincadeiras, o lazer ativo. Ir para as praças, brincar na rua, brincar no quintal, fazer um esporte. Então, e o terceiro aí é controlar realmente esse tempo de tela. Que tá exagerado. Eu acompanho algumas crianças e é o dia inteiro na tela. É literalmente isso.
Eu recebi uma pergunta também, doutora André. A mãe disse que controla, que o filho é um pouquinho obeso, uma criança, que ela controla dentro de casa, mas que na rua, tá na casa de outra pessoa, ele come o que ela não compra na casa dela. Então é muito difícil você conseguir controlar 100%. Então seria um trabalho mesmo de conscientização dessa criança? Sim, aí a abordagem, o melhor tratamento para obesidade, de fato, é a abordagem que a gente chama multidisciplinar. Entendeu? Então, ele vai ter um médico, que pode ser o pediatra, que pode ser o clínico do posto de saúde, que pode ser o endocrinologista. Vai identificar, dar esse diagnóstico, né, para o paciente, e a partir daí é importante solicitar os exames. Glicose, o colesterol, as questões do fígado. É raro, mas a gente acaba pedindo hormônio da tireoide. E aí faz essa avaliação laboratorial e vê se tem algum problema a mais, além da obesidade. Juntamente com isso, é importante esse paciente ser encaminhado para uma nutricionista. Não vai passar uma dieta para uma criança. Uma criança não vai seguir uma dieta. Na verdade, é um processo de reeducação alimentar, de investigar o que a família come, instruir, né, a mãe ou a pessoa que a criança fica. Naquelas crianças que têm aquele padrão ansioso, de compulsão alimentar, é importante estar junto aí o psicólogo, às vezes até o psiquiatra, se for um nível mais alto de ansiedade. E de preferência, os educadores físicos, né, para ajudar aí a criar esse lazer ativo, né, de uma forma bem lúdica. Já é difícil para um adulto seguir um plano alimentar para emagrecimento, fazer exercício físico e controlar a ansiedade. Isso para criança tem um impacto maior ainda, é mais difícil para eles entenderem. E o que eu sempre falo com as famílias que me procuram é o seguinte, para não apontar, entende? A pessoa que está passando por esse processo é normal, ela vai ter recaídas, vai ter um dia que ele vai sair que vai comer diferente, que as escolhas não vão ser as melhores, mas não importa um dia, importa a sua evolução dentro desse processo. E as crianças vão crescendo e você vai falando isso com elas, e em algum momento, às vezes, isso bate de uma forma diferente, né? Uhum. Doutora Andréia, por coincidência, nos últimos dias, eu tenho meu outro trabalho lá no Senac e a gente desenvolve projetos. E aí, nos últimos dias, eu peguei um PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e lá frisa muito essa questão da obesidade infantil. Então, as escolas têm aquele cardápio, aquele cronograma, e tem estabelecido lá, né, quantas frutas, a questão da verdura, dos legumes, para inserir na alimentação das crianças. Mas uma dessas escolas levantou, mas as crianças não comem. A gente monta, né, o kitzinho, põe a fruta, muito deles não comem. E aí eu não sei se é mesmo uma reeducação que tem que vir lá dentro de casa, ou se tem que ser um trabalho em conjunto, porque eu percebo que eles se esforçam para seguir o Plano Nacional de Alimentação. Mas depois da criança não conseguir consumir aquilo, outros fatores precisam ser estudados, avaliados, novas estratégias. É onde entram essas políticas públicas, por isso elas são muito importantes. Isso tem que ser falado, não é de um dia para a noite, a população não ficou assim do dia para a noite, então não vai melhorar também do dia para a noite. É necessário, eu costumo dizer até com as mães que me reclamam isso, mas não adianta, ele não quer e tal. Eu falo assim, água mole em pedra dura, vai tentando, sem confrontar, porque senão vira uma briga e não é legal. Já é difícil o processo. Perdendo seu áudio. Aí, voltou. Agora É eu tô porque te me ouvindo. ligaram aqui, eu não desliguei. Mas aí, voltando, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente vai com muito carinho, com muito respeito, vai dando as informações para as crianças. E isso aí, ela vai vendo o exemplo dentro de casa, as coisas mudando. Uma hora vai. É importante, porque eu vejo
nas famílias que me procuram, dois perfis. Um perfil que a mãe fala assim, não adianta que ele não vai comer isso. Então, a mãe já se dá por vencida ali. E eu vejo no outro perfil de uma mãe que realmente tenta, que sofre ali tentando. E aí eu falo que é importante a gente tentar, mesmo não tendo muito benefício no início, a gente não vendo aquela mudança, mas a nossa insistência, uma hora acaba, a sementinha acaba brotando ali, né? E aí a gente realmente dá um exemplo. Não adianta nada você falar para o seu filho, você tem que comer mais frutas, se você não come. Não adianta nada você falar com o seu filho, tem que comer mais verdura. Ele vai olhar para o seu prato e ver que você não está comendo verdura. Então, realmente é o que você falou, o espelho, ele é importante, né? Uma outra coisa que eu acho importante a gente falar é, assim, a publicidade, né, na alimentação. Existe uma publicidade agressiva para o público infantil. E as crianças, até 10, 12 anos, eles não têm muito senso crítico ali de analisar. Então, há, inclusive, políticas para isso, para diminuir propagandas, para não associar alimento a desenhos animados que as crianças gostam. Porque, eu quero aquilo lá da Turma da Mônica, eu quero o biscoito tô tentando lembrar de algum aqui, não lembrei. Lembrei da Turma da Mônica. Mas eles usam muitos personagens dos desenhos infantis para fisgar o cliente ali. Então, há essas políticas para diminuir essa publicidade. Outra política pública importantíssima é as calorias líquidas. O que são as calorias líquidas? Sucos, né? Que são os refrigerantes. A caloria sólida, você ainda tem um trabalho ali de mastigar, daquilo ali ser digerido. A caloria líquida, a criança bebe 3, 4 copos de suco ali numa sentada só. E isso é muito, muito prejudicial para a saúde. Existem trabalhos mostrando que crianças que tomam mais sucos, refrigerantes, têm mais doenças na vida adulta. Então, uma política pública é aumentar a taxa, o imposto desse tipo de bebidas, entendeu? Então, existe... E tem São toda... várias frentes. E tem toda uma estratégia de marketing envolvida nisso, como você falou, é o bichinho interligado. Quando você vai no supermercado, a parte das guloseimas, que a gente chama, fica numa parte mais baixa, porque é estratégico para a criança ter alcance. Fica ali próximo os caixas, que é onde a gente vai ficar parado com a criança, ela vai ver aquilo, vai querer. Então é tudo muito atrativo, até a gente, né, ver aquele tanto de cor, aquele tanto de coisa. Às vezes a gente quer pegar para levar a criança, então... Sim, sim, sim. E acaba que existe o exemplo também dos pares, né? Falando da escola, né? É legal, eu acho que a escola ela é um ambiente muito valoroso para as mudanças de estilo de vida. Exatamente porque o coleguinha faz o certo ou o errado, né? A outra criança fica querendo fazer, né? Se tem um grupinho que faz mais certo, o que está mais diferente acaba, né? Pode ser que ele experimenta porque os coleguinhas estão comendo a fruta também. Então, essa comparação, às vezes, para eles ali no momento, ser positiva ou pode ser negativa. Por isso que a escola é um ambiente que é um foco desse programa do Ministério da Saúde de combate à obesidade infantil. É valoroso. Doutora Andréia, quando você falou do suco, me veio aqui à memória várias mamães que falam assim, mas meu filho não toma refrigerante, mas toma suco de caixinha. Dá no mesmo? Sim. Caloria líquida está associado a doenças no futuro, aumento de obesidade, sobrepeso. E suco é muito fácil. Criança bebe 2, 3 copos de suco. Criança não, nós também bebemos com muita facilidade. E existe, dentro de um conceito de alimentação saudável, você consumir o alimento na sua forma mais inteira. Por quê? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo do suco de laranja, tá? Se você vai lá, descasca uma laranja, chupa a laranja e come o bagaço, você aproveitou daquele alimento, tudo dele. Você aproveitou a vitamina C, que é a mais conhecida, mas tem outras. Você aproveitou
a frutose, que é o açúcar da fruta, que deixa a fruta gostosa. O azedinho, para quem gosta do azedinho. E tem a fibra. As fibras dos alimentos, das frutas, verduras e legumes, elas são muito importantes. Porque na hora que a gente digere o alimento, ele vai lá para o intestino, parte daquela frutose não vai ser absorvida tão rapidamente. Então, com isso também o intestino vai funcionar melhor, vai dar mais saciedade, entende? Então, aquela fruta inteira, ela vai te provocar só coisas boas. Agora, paralelamente, se você for lá pegar 4 laranjas, espremer lá e tomar um suco super natural, não tem nada, aí você vai pensar assim, super saudável. Aquele copo de suco de laranja, um copo americano de 200 ml, ele tem 15 gramas de açúcar, de frutose pura. É igual uma colher de sopa de açúcar, igualzinho. E você toma vitamina. Mas, por exemplo, a pessoa que está diabética, se ela tomar um copo natural de suco de laranja, a glicose vai lá em cima. Entendeu? E se ela chupar uma laranja, já não vai. E aí a caloria sem a fibra vai dar menos saciedade, ela ainda vai aceitar um segundo ou um terceiro copo com facilidade. Então, os alimentos, quanto mais in natura, mais saudáveis, Sim, mais benefícios, né? Eu ri de uma pessoa aqui, falou assim que não sei quem come só chuchu, só come chuchu. Meu irmão come O só irmão chuchu. dela, a Clarinha, falou. Olha, tá bom, que eu conheço um monte que nem chuchu come, entendeu? É verdade. E tudo é hábito, né, doutora André? E assim, às vezes a pessoa fala assim, mas eu nunca comi isso, eu não vou conseguir comer. Ou eu como isso a minha vida inteira, eu não vou parar de comer. Eu fiquei anos-luz sem tomar refrigerante. Anos-luz. Na pandemia, né, os psicológicos daquela loucura, voltei a tomar refrigerante. O primeiro copo horrível, porque eu tinha perdido o hábito do sabor daquilo. Depois voltou o hábito, aí você começa a gostar de novo. Então é impressionante como que tudo é hábito. E as papilas gustativas que ficam na nossa língua, elas são renováveis, entendeu? Então você pode aprender a gostar e pode aprender a desgostar também. Eu falo que o primeiro ponto para você aprender a gostar é a sua disposição, é querer aprender a gostar. E o segundo são as tentativas, porque não vai ser na primeira vez que você vai gostar. Aí você se expõe àquele alimento mais de uma vez ao dia, mais de uma vez, né? Vai com frequência. E aquilo ali, de uma hora para outra, a gente de repente passa a gostar. E surpreendentemente, alguns a gente pode até apaixonar pelo sabor, né? Eu lembro quando criança, a gente sempre comeu verdura, assim, mas tinha algumas que eu não gostava. Eu lembro que antigamente a gente ia para casa, passava as férias na casa de tia, na roça, né? Eu lembro que uma vez eu não gostava de chuchu. Aí eu passei umas férias na casa de um tio meu que tinha um pé de chuchu lá. Tinha chuchu de manhã, de tarde, de noite. E a gente era assim, né? Eu tenho 45 anos, a gente nessa época a gente não falava que não gostava das coisas, não. A gente não tinha Não esse podia. direito. A mãe matava. Eu só sei que com umas férias eu saí de lá apaixonada com o chuchu. Às vezes essa até é uma exposição que a gente não quer ter, mas se você insiste ali, acaba que você aprende a gostar, né? Aprende a gostar. Eu te falo que eu tenho, a Clarinha colocou aqui, jiló. Eu tenho 35 anos, eu nunca na minha vida tinha experimentado jiló. Por aquele negócio de ser ruim, de ser amargo, por preconceito, nunca tinha experimentado. Minha mãe sempre fez, minha mãe adora, mas torcia o nariz pro jiló. E aí, há pouco tempo, agora, uns 15 dias atrás, eu fui num jantar e aí tinha um vinagrete de jiló. E aí, como era empratado, eles iam servindo, né? Não tive como não recusar. Eu comi o negócio, brinquei com o chefe, falei assim, depois de 35 anos você me fez comer jiló. E eu vou voltar a comer porque não é o que eu achava que era. Então é muito hábito você experimentar, né? Você se dá a oportunidade de experimentar. E aí os hábitos culinários, eles entram muito nessa questão. Porque às vezes você não gosta do jiló refogado.
Mas existem outras formas de fazer um jiló. Você pode fazer assado, você pode fazer nesse vinagrete que eu nunca comi. O frito não é o ideal, mas eu tô falando assim, saúde, mas eventualmente também o frito não tem problema comer. Ele é milanesa, existem outras formas de preparo culinário. E aí você diversificar esse preparo culinário, ou receitas que levam. Então, esse primeiro ponto aí que o Ministério da Saúde trabalha é exatamente chamar as crianças. Eu tenho 3 crianças, né? Quando eles eram menorzinhos, eu não tinha muito tempo assim, né? A gente não tem muito tempo. Aí eu passava no supermercado e tinha que levar eles, porque era assim, na volta de uma escola e tal. Quando eles eram muito pequenininhos, eles não gostavam de ir em verdurão, eles achavam estranho e tal. Mas eu insisti, não, vocês vão me ajudar, ajuda a escolher, ensinei a escolher fruta, as coisas que a gente compra aqui em casa. Hoje, eles têm maior facilidade. Se eles chegam em qualquer verdurão, eles sabem escolher verdura, sabem escolher legume, sabem escolher fruta. Então, esse contato com o alimento ele é muito importante. Aí chega em casa, né, introduzir essa questão da cozinha com as crianças, de fazer coisas simples que para cada faixa de idade, né? Claro, quando for muito pequeno, eles não vão ficar mexendo com fogo, mas pode ajudar a fazer uma mistura, a quebrar um ovo. E isso aí vai aumentando o interesse da criança para saber a origem do alimento, né? Isso é muito importante também. E aí vai virando rotina, quando vê já está fazendo no automático. Exatamente. E panhando gosto, né? E panhando gosto. Eu conheço pessoas, assim, chefes de cozinha que apaixonaram com a cozinha com a mãe em casa, né? Ou com a avó fazendo as receitas, né? É muito legal isso. É assim mesmo. Doutora Andréia, a gente vê, a gente acompanha, porque tá muito essa questão de ser saudável, de alimentar bem, essa questão do corpo, né? As pessoas estão muito preocupadas com isso. Entendo que as coisas têm que ser dosadas, que não pode ter muito exagero para nada, isso com tudo na vida da gente. Mas vejo que algumas pessoas que eram gordinhas na infância, hoje, ou às vezes é adolescente, ou já está adulto, está correndo atrás para emagrecer, para ter uma vida mais saudável. Então, às vezes, perde todo esse processo na infância e na adolescente, para quando está adulto, já ter um pouco mais essa visão da importância, sendo que poderia ter tratado isso na infância. Sim, sim. Inclusive, existe um dado que, porque quando é mais bebezinho, 2, 3 anos, a gente fala assim, vai crescer, vai emagrecer, né? Porque é da constituição dessa idade e tal. Mas existe um dado que, se a criança chega aos 3 anos obesa, 90% delas vai se tornar um adulto obeso. Então, ela tem que ser tratada o mais precocemente possível. Que eu estou te contando é você melhorar o hábito alimentar, o hábito de vida da casa e se for uma coisa mais refratária, procurar um profissional que trabalhe mais com isso, procurar ter a multidisciplinaridade, igual eu falei, entende? Eu já tive a oportunidade de tratar crianças que foram crianças obesas e não se tornaram adultos obesos. E às vezes é difícil, mas a criança ela passa por aquela fase do estirão, que é da puberdade, né? Que é virar criancinha para virar adolescente. E essa fase é uma fase que eles também aumentam o interesse deles em melhorar, até pela questão de vaidade, né? Do pertencimento ao grupo ali. E aí é uma fase que ela é maravilhosa, porque responde muito bem. Se a criança tem a facilidade ali para seguir as recomendações, ela tem uma resposta muito grande. Então é bonito de se ver, né? Mas a obesidade é uma doença crônica, igual eu falei. E ela tem sempre chance de você retomar. Então já tem aquela tendência genética da pessoa. Se a pessoa foi ou tem essa tendência para ganho de peso, é uma vigilância contínua, eterna, que a pessoa tem que ter aquele controle, né? Aquele cuidado com a alimentação. E uma coisa também que eu acho interessante da gente falar sobre tratamento, porque tem um pouco de dúvida assim, com relação a medicamentos, né?
Recentemente, né, foi liberada uma medicação para tratamento de obesidade a partir de 12 anos de idade. É uma medicação injetável, muito efetiva, tanto e segura, uma medicação muito efetiva e muito segura. Então, para as crianças acima de 12 anos, que têm acima de 60 quilos, essa indicação, ela tem uma indicação que já é recomendada, inclusive, pelos órgãos regulatórios, como a Anvisa, FDA e outros aí, a EMA da Europa e tal. E a cirurgia, a gente vê casos de obesidade mórbida, né? 5% das crianças com sobrepeso, elas podem ter uma obesidade grau 3, que é a obesidade mórbida. E para a obesidade mórbida, é liberado cirurgia bariátrica acima de 16 anos. Mas para casos extremos, né? E não precisa chegar a isso, porque a obesidade ela tem um histórico. Até chegar a isso, pode ser feito muitas coisas antes disso. Uhum. Então, a gente pode falar que a idade mínima seria 3 anos para procurar ajuda de um profissional? Ou se a mãe detectar que assim, não, tá muito mais gordinho do que a idade? Não tem idade, exceto se é aleitamento materno exclusivo. Vamos dizer, uma criança até 6 anos, que tem aleitamento materno exclusivo e está com índice de massa corpórea acima, não é uma causa alimentar. Pode ser até uma causa genética. Aí avaliar ali, pedir avaliação, o próprio pediatra já faz. Mas essa abordagem de peso, ele começa como é que chama, gente? Esqueci. Na puericultura, que é aquele acompanhamento que a criança faz nos primeiros meses e anos de vida com o pediatra. Se ele vai pondo a criança na curva. Se a criança começa a passar da curva, já tem que investigar o que está dando, o que está pondo na mamadeira da criança, porque às vezes a pessoa tem muita mania de colocar farinha ali, maisena. Mucilon, na minha época era mucilon. E aí você já tem que começar a investigar. Tá dando açúcar para criança, que não é recomendado dar açúcar, nada que leve açúcar antes de 2 anos de idade. Então a gente já começa, o pediatra ele fica de olho. Hoje mesmo foi uma paciente que consultou comigo, que o filhinho dela está com 10 meses. E ela não conseguiu amamentá-lo, ele usa leite artificial e já está comendo, porque está com 10 meses. Aí ela me falou assim, não, a pediatra já falou para eu tomar cuidado, que ele está ganhando peso acima do que tem que ganhar. Então o pediatra ele já chama a atenção dos pais para isso. Uhum. Então o pediatra já acompanha ali enquanto é bebê e já começa a alertar, né? Olha, e aí cabe aos pais mesmo esse acompanhamento para não chegar lá na idade adulta e sofrer todas essas consequências da obesidade. E tentar fazer isso da melhor forma possível, né? Eu tenho pacientes que vão lá no meu consultório, crianças, às vezes 6, 7, 8 anos, mas fica igual a gente, assim, adulto, com medo de subir na balança, fica com medo da balança, né? E é claro, faz parte da minha consulta pesar, medir as crianças, os pacientes que vão lá. Mas tentar desmistificar, porque eu não estou querendo que uma criança de 6 anos lá, que está com sobrepeso, obesidade, que na próxima consulta emagreça, porque ela também está crescendo, entendeu? Então a gente sempre vai fazer a relação do peso pela altura e acompanhar. Eu não quero saber do peso, eu quero saber se ela está conseguindo, se está alimentando um pouco melhor, o que aprendeu a comer, né? Existe um negócio que chama prestação de contas, né? Essa prestação de contas, ela, nos estudos, mostram que é muito válido para qualquer tipo de doença crônica. Então, às vezes com os pais lá, a criança não preocupa muito que está ali todo dia com eles. Mas vai ter o dia de ir na nutricionista e a criança já fica pensando, nossa, eu tenho que ir na nutricionista, eu tenho que me cuidar, eu vou ter o dia de ir no médico, no endócrino. Então, isso ajuda a criança a ter mais facilidade de seguir as orientações, que são difíceis. Mudança de hábito, qualquer mudança de hábito, ela é difícil. É claro que se a gente consegue isso na fase da infância,
vão ser mais anos cultivando bons hábitos de vida. Quanto mais a gente demora de fazer essas mudanças, mais dificuldade as crianças vão tendo, porque não é fácil, aquilo ali vai entrando na rotina, né? O cérebro já acostuma com aquilo ali. Doutora André, então, e ser saudável vai muito mais além do que ter corpo bonito, do que ser magro. Quando a gente fala do ser saudável, é evitar todas essas doenças que ocorrem por conta do sobrepeso, da obesidade, é melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas que coisa chata, você só come salada para você ficar com o corpo assim. Não, não é por corpo, né? Só pelo corpo. Tem muito mais questões envolvidas nisso do que aparência física. E não vai comer só salada, não. Vai comer de tudo. Vai comer em equilíbrio, em harmonia. Não tem nenhum alimento que seja o proibido, né? Claro, a gente vai evitar os alimentos ultraprocessados. Procurar privilegiar as frutas, verduras, legumes, nas preparações culinárias. Isso é muito importante. Uma coisa também que eu acho legal da gente falar é o seguinte, o cérebro. O cérebro, ele tem uma relação direta com a obesidade, tá? Quando a pessoa começa a ganhar peso, esse ganho de peso, vou colocar entre aspas, mas é mais ou menos isso que acontece. O nosso corpo vai inflamando. O nosso intestino, a nossa flora intestinal, ela fica modificada, as toxinas têm mais facilidade de entrar no nosso organismo e de provocar essa inflamação, que é uma inflamação subclínica. E essa inflamação, e o cérebro tem um pontozinho dele lá, que é o hipotálamo, onde está ali o controle de fome e saciedade. Então, o cérebro de uma pessoa que já tem obesidade, de uma criança que já tem obesidade, ele não funciona igual o cérebro de uma pessoa que tem um peso normal. Então, ela tem mais desejos de comer certos tipos de alimento, o prazer dela também é maior. E tem trabalhos com imagens de ressonância que, além do cérebro da pessoa com obesidade ter mais prazer, porque se uma pessoa magra come uma coisa que dá prazer, aquilo ali alivia. No obeso não alivia. Ele ainda continua sedento ali pelo prazer. Aquilo ali não sacia a vontade. Uma alteração mesmo neurológica que leva a pessoa a comer mais, que leva a pessoa a ter menos saciedade e mais apetite. Não é com todo mundo. Tem pessoas que vai ter mais um padrão de mais fome, tem pessoas que vão ter um padrão de mais compulsão, de mais beliscar. Aí a gente avalia cada paciente qual que é o padrão que predomina. Existe um trocadilho, porque é fácil, é só a pessoa seguir um estilo de vida saudável que ela vai emagrecer. Mas, pensa uma pessoa asmática. Aí você vira para a pessoa asmática e fala assim, olha, fala para os seus brônquios abrirem para o ar entrar. Ela não tem controle sobre isso, entende? É a mesma coisa com o obeso. Pare de comer e vá fazer exercício físico. Não é tão simples, entendeu? E, em alguns casos, realmente precisa de uma abordagem mais intensiva, com medicamentos a partir usados. Então, o ideal é que a gente não chegue em extremos, porque essas alterações elas vão acontecer com o tempo, com a cronicidade dessa obesidade. E uma outra coisa que eu acho fundamental é o seguinte, não é todo mundo que tem que ser magro também. Porque todo obeso que vai tratar, ele pensa que quer ser magro. A gente não é todo mundo que tem que ser magro. Às vezes a constituição daquela criança nunca foi uma criança magrinha. Então, dentro do histórico de obesidade, a gente buscar um peso mais saudável. Um peso que a pessoa consiga chegar, que a pessoa... as alterações, por exemplo, o filho da Carol, que o triglicérides desnormalize, que essa gordura do fígado normalize. Então, a obesidade, ela tem extremos, né? Ela tem um sobrepeso leve, passando pela obesidade grau 1, grau 2, grau 3. O paciente que está aqui no meio, se ele passar para cá, a saúde já melhora. Uhum. Então, é melhorar a qualidade de vida dentro das condições dele, né? Às vezes a pessoa também
se gosta um pouco mais gordinha, né? Tem casos de pessoas que emagrecem muito, fica depressiva, porque não aceita aquela imagem, estava acostumado com outra imagem. Então, é aquilo que a gente falou, né, doutora André? É muito mais do que o corpo. Está relacionado à saúde, independente da aparência, né? Às vezes a pessoa pode ser um pouquinho gordinha, mas ser saudável. Sim, sim. Aí, esse ser saudável, gordinha, passa a estar num peso mais magro, dentro do histórico Uhum, dela, entende? Porque houve uma época que se dizia que tinha pessoas com obesidade, mas que o metabolismo era todo normal, então essas pessoas não precisavam tratar. Mas num segundo momento aí do histórico aí dos estudos em obesidade mostrou que não, que 100% dos obesos se beneficiam de emagrecer, entende? uhum, Mas não precisa ter, você tem dela. Se a pessoa já pesou, já teve um grau de obesidade aqui, se ela está aqui, ela está melhor do que quando ela estava. Se for possível, ela, com certeza. né, buscar um peso mais magro, que esse tudo bem. Se não, a gente já tem que valorizar esse peso mais magro. E assim eu falo com as crianças também. Precisa, porque ela pergunta, mas quanto que eu tenho que emagrecer? Não, mas quanto que eu tenho que emagrecer? Que é um número. Aí eu falo assim, não preocupa em quanto que você tem que emagrecer. A única preocupação que você vai ter é procurar fazer as coisas melhores, comer mais saudável, né? Não focar na balança. Embora que a balança é um meio da também, né? Uhum. Mas aí a alimentação saudável vai ser como consequência a diminuição do peso. Uma coisa vai puxando a outra, né, doutora André? Sim, sim. E alimentação saudável, se a gente comer em excesso, também engorda, né? Eu, por exemplo, tô com um adolescente aqui que, assim, tem dia que eu compro 14 maçãs, dá para 2 dias. Mas Então nem fruta pode exagerar. a gente tem que ter um equilíbrio, né? O adolescente, ele come mais mesmo, né? Mas a gente tem que chamar, não é normal você comer 8 maçãs num dia, entendeu? Então, assim, Uhum. é um equilíbrio, né? Vai ter um dia que a gente vai fugir desse equilíbrio, mas não vai ser a regra, vai ser a exceção, não é verdade? Uhum. A exceção vai poder ser 8 maçãs. Uma coisa legal da pandemia, sabe o que foi? Hoje em dia a gente comemora muito tudo, tudo é comemorado, né? E as crianças mesmo, as minhas crianças, muito aniversário infantil, tudo quanto é aniversário infantil tinha aquela sacolinha surpresa que vai para casa. E é cultural, é a cultura da nossa sociedade, é assim, né? Tinha aniversários que eles faziam outras sacolinhas surpresa, mais de brinquedinho, que eu acho legal. Então, eu acho que a gente tem que pensar fora da caixa, porque realmente o ambiente que a gente está, ele não facilita. Hoje ele não facilita, né? A gente já vai numa festa, já vai Não. comer o docinho, já vai comer o bolinho. Não precisa levar O um saco de bala salgadinho. para casa. Salgadinho, né? E é atração. A sacolinha surpresa é atração. Dá até briga. É muito cultural mesmo. Doutora Andréia, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero agradecer mais uma vez esse bate-papo. Você sabe que eu estou aqui à disposição. Sempre quando você tiver algum tema que você acha interessante a gente compartilhar, me chama aqui, vamos compartilhar. Só que antes da gente encerrar, eu quero que você dê uma dica para essas mamães e papais que estão com as crianças obesas em casa e que ainda não procuraram ajuda. Então, primeiro é identificar, né? Foi isso nos números, é importante, né? Depois de um ano assim de tantas mudanças, fazer uma avaliação. Se tem muito tempo que não vai no pediatra e você suspeita que a criança possa estar acima do peso, porque às vezes isso eu também tenho visto no meu consultório. Às vezes a criança não está acima do peso, ela está com peso normal, mas você já olha aquela gordurinha. A gente vê isso também.
E aí, se for um caso, assim, de já ser um caso de obesidade, fazer um acompanhamento sério, procurar multidisciplinaridade. Agora, se for o caso, porque a criança com obesidade, ela merece uma avaliação médica. Então, realmente, é importante esse passo de levar ao médico, tá? E agora, se a criança não está obesa, mas pode ser que ganhou um pouco mais de peso com a pandemia, é melhorar o hábito de vida. É você ter hora para introduzir durante a semana uma grade aí de atividade física, procurar o lazer ativo, procurar valorizar essa alimentação mais natural, essa alimentação feita em casa. Outra coisa que eu não comentei aqui com você, mas eu sempre falo, eu adoro um aplicativo que chama Desrotulando. Ele é um aplicativo que você faz a leitura do rótulo dos alimentos. Então, por exemplo, um biscoitinho simples de maisena. Ele é um biscoito muito processado. Esse processamento, essa química que vai dentro dos biscoitinhos de supermercado, elas também têm esse papel de inflamar o nosso cérebro, o nosso centro de fome, saciedade. E isso está relacionado diretamente ao aumento de consumos ultraprocessados com a obesidade infantil. Então, procurar entender um pouco mais desse universo da alimentação saudável. E dentro desse universo da alimentação saudável, é comer todos os dias pelo menos 2 frutas e 3 tipos de verduras ou legumes. Inclui isso na alimentação. Tenta controlar um pouco essas calorias líquidas que a gente falou. Procura tirar os excessos, que a gente sabe onde estão esses excessos. A maioria das pessoas identificam esses excessos. O lazer ativo, saúde mental. E ser feliz, né? Curtir a família, curtir as crianças, que a vida é muito linda, é muito gostosa, né? E a É isso liberdade mesmo. também de poder sair é muito bom, né? Com certeza. Vamos procurar ser o mais saudável para a gente viver mais e melhor. A cidade está com 2 praças lindas, novas. Olha como que é importante política pública. Ontem eu passei a noite ali no Matozinhos, a pracinha ali lotada de criança brincando, né? Tá cheio de Correndo. correndo. Olha como que é importante, né? No mesmo Marco da Mandaré, tô sempre vendo criança andando de bicicleta ali. A política pública, ela ajuda muito a criar esses movimentos na cidade. Com certeza. E o que depender da gente também, sempre que puder, a gente vai estar aqui trazendo informação para as pessoas, né, doutora Andréia, para poder ajudar, facilitar um pouquinho o entendimento. Tem muito tema que a gente pode falar relacionado à alimentação saudável, não só sobre o tema de hoje, que foi focado na obesidade infantil. Então, eu já deixo aqui mais um convite, como sempre, doutora Andréia, uma próxima oportunidade para a gente estar compartilhando mais informação, dando dica para as pessoas. Tá, joia? Eu que agradeço a lembrança do meu nome e estou sempre disponível aí, que esse é o nosso dia a dia, a gente gosta de trabalhar com isso, tem prazer em falar e em divulgar boas informações. Maravilha. Então, eu te espero em uma próxima oportunidade. Tenha uma boa noite. A todos que acompanharam a live, muito obrigada por passar um pouquinho desse período da noite aqui aprendendo, né? Acompanhando as informações que a doutora Andréia trouxe pra gente. Se você chegou agora no finalzinho da live, não tem problema, você pode assistir depois no meu IGTV, que ela vai ficar salva. Depois ela também vai para o Jornal de Barbacena, tanto na rádio quanto no site. Então, vocês podem assistir em qualquer outro momento. Doutora Andréia, muito obrigada. Até a próxima. Pessoal, boa noite. Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite. Um beijo. Tchau.